Oi, gente, boa noite. Oficialmente vamos começar o nosso webinar, né? Gostaria de agradecer a presença da Fernanda, que aceitou o nosso convite para ser palestrante, né, desse tema, que é a questão da higiene alimentar, o que é e como deve ser feito, né? Que a gente sabe que hoje é uma temática de grande relevância, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, né? Onde a higiene, a saúde vem sendo considerada um dos pilares, né, de importância. E a gente sabe que essa questão da higiene, ela vai desde do início da produção, né? Em várias etapas que os produtos são produzidos, e em qualquer dessas etapas ele pode ali estar sofrendo transformações, estar sendo contaminados, ou não estar sendo manipulado corretamente. Então, o objetivo aqui é nós esclarecermos, né? Tirarmos as nossas dúvidas. Agradecer, Fernanda, você por ter aceitado o nosso convite, né? Em nome do nosso presidente, doutor Muni Lourenço, da nossa superintendente Janes Alves e da nossa gerente técnica Daniele, nós gostaríamos que você se sinta muito à vontade para estar abordando essa temática, que a gente sabe que é do seu domínio. Agradecer a Márcia e a Carla que estão participando e aos demais participantes que vierem, né, a entrar para estar conosco neste evento, e fique à vontade aí para as suas considerações. Obrigada, Rafael. Eu também gostaria muito de agradecer ao Senac pelo convite. É realmente um tema muito importante e muito gostoso, né, da gente conversar. E aí eu espero que todo mundo tire um bom proveito, viu? Eu geralmente costumo começar dizendo que eu não sei de tudo, mas eu me esforço para passar o pouco que eu sei, o que eu não sei eu também corro atrás, viu, gente? Fiquem à disposição para fazer qualquer pergunta, tá bom? E aí, como a Rafael falou, eu me chamo Fernanda, né, Fernanda? Eu sou engenheira de pesca, mestre em aquicultura. No entanto, eu já tive algumas experiências trabalhando em frigorífico, né? O que me deu bastante conhecimento referente a essa parte de higiene e segurança alimentar. Quando a gente fala em segurança alimentar, né, a gente tem que pensar em duas coisas. A primeira, de segurança alimentar, é o fato de você ter o alimento ali para consumi-lo, você ter a segurança do seu alimento todos os dias, e que a segunda é de que este alimento ele seja um alimento realmente bom para você, no sentido de você se alimentar e não ter, né, nenhum problema posteriormente com ele, por conta dele. E aí, essa segurança alimentar, ela tem que estar atrelada em toda a cadeia produtiva do agronegócio. O que seria toda essa cadeia? Desde o que é conhecido como antes da porteira, com a escolha de sementes, com a escolha do local onde você vai cultivar, com a sua água, o material genético, o fertilizante, os agrotóxicos, todas essas coisas, elas têm uma proporção ideal para você colocar e elas têm que ser de uma boa qualidade, né? Que é para justamente todo o elo, toda a cadeia produtiva do agronegócio estar bem respaldada. No que se fala em referente dentro da porteira, né, a gente está falando ali sobre a parte do manejo, né? Quando a gente vai cultivar realmente, manejar o solo, manejar os animais, os cuidados sanitários, por exemplo, com o fertilizante que você está utilizando ali, colocar na proporção adequada, bem como o agrotóxico. E no depois da porteira, que é justamente no transporte, né? Há alguns produtos em que eles precisam, por exemplo, de refrigeração. Qual é a temperatura ideal para refrigeração desses produtos? Então, diversas coisas casam ao ponto de você ter uma segurança alimentar. E até mesmo quando se fala na parte de escoamento, né? No caso, quando se chega ao consumidor final, em que esse consumidor, esses produtos, quando vão ser expostos ao consumidor final, eles têm que estar expostos de maneira adequada, para não se quebrar toda, né, a cadeia do frio, ou não se quebrar, né, todo esse ciclo produtivo. E aí, quem fiscaliza, né, no caso, essas cadeias são dois órgãos. Um deles é a Anvisa e o outro é o MAPA. A Anvisa, ela fica responsável
por normatizar, controlar as empresas de processados. O que seriam os processados, né? Os produtos em conserva, o chocolate, biscoito, café, temperos, todos esses produtos que eles passam, de certa forma, por um tipo de processamento. Já o MAPA, ele é responsável pelos produtos de origem animal, né? Como a própria carne, ovos, laticínios e frutas também. E aí, com isso, nós temos os serviços de inspeção, né? Nós temos o serviço de inspeção a nível federal, que é o chamado CIF, onde se é feita a inspeção de produtos comercializados entre estados, né? Ou seja, o produto, para eu comercializar um produto daqui para o Pará, eu tenho que ter que é chamado de CIF. Se eu for comercializar para São Paulo, meu produto ele tem que ser inspecionado pelo CIF. Já quando a gente vai comercializar esse produto apenas dentro do estado, nós temos o CIE, né? Ou seja, comercializar um produto que eu estou fazendo aqui em Manaus para Rio Preto da Eva, eu vou ter que ter o CIE. Para São Gabriel da Cachoeira, é o CIE. E no caso de produtos que são comercializados dentro do mesmo município, já é o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. E aí toda essa questão, né, de cadeia produtiva e segurança alimentar, ela é amparada por diversas legislações. Nós temos a legislação referente ao microempreendedor individual, que é a RDC 49 de 2013. Nós temos uma portaria de boas práticas de fabricação, né, que é a portaria 326 de 97. Nós temos a resolução 275 de 2002, que ela já fala sobre o POP, que é Procedimento Operacional Padronizado, que é uma ferramenta de gestão importantíssima para quem trabalha nessa vertente, né, do agronegócio. Nós temos a RDC 216, que já fala sobre as boas práticas para serviços de alimentação, né? E também o RISPOA, que é importantíssimo para quem trabalha com o animal, né? Que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária para produtos de origem animal. Temos também a Portaria 368 de 97, que fala sobre as condições higiênico-sanitárias e as boas práticas de fabricação para estabelecimentos elaboradores e industrializadores de alimento. A Instrução Normativa 5, né, que ela fala sobre esse regulamento técnico de fabricação de bebidas e vinagres. Então, assim, quando se fala de segurança alimentar, existem diversas vertentes do agronegócio. O que a gente tem que procurar fazer é nos adaptar de acordo com a nossa vertente do agronegócio e a nossa realidade a essas resoluções. E aí, por que ter diversas resoluções e ter diversos portarias referentes à segurança alimentar? Porque os alimentos eles estão expostos a diversos perigos, né? O que são esses perigos? Eles são agentes ou substâncias de origem biológica, química ou física que podem causar agravos à saúde do consumidor, né? Exemplos de perigos químicos. Existem diversos perigos químicos que são perigos naturais, como, por exemplo, os cogumelos, né? Há cogumelos comestíveis, que são bons para a gente, mas há cogumelos que são venenosos. Eles possuem certas toxinas que acabam nos levando a óbito. Toxinas marinhas, por exemplo, o fenômeno da maré vermelha, que acaba matando diversos peixes e também pode causar agravos à saúde dos homens. O que a gente chama de metabólitos microbianos, né, que são justamente a infecção causada principalmente pelo consumo de peixes como atum, sardinha e anchova. Outro exemplo de perigos químicos são as micotoxinas. O que seriam isso? Substâncias químicas tóxicas produzidas por fungos filamentosos. O bolor, que geralmente acontece nas nossas frutas, no nosso pão, né? Essas micotoxinas, elas podem atingir diversos cereais, frutas, legumes e especiarias.
E também tem os perigos químicos, que já são os nossos produtos de limpeza, aquilo que a gente utiliza dentro da cozinha, que é justamente para limpar. Já houveram relatos de intoxicação alimentar com detergente, água sanitária. Água sanitária é uma das coisas que a gente utiliza para sanitizar os ambientes e também acaba utilizando por exemplo, para sanitizar frutas e verduras quando vem das feiras, mas também aqueles compostos que são alérgicos, né? Como os corantes, aditivos, conservantes. Então, acaba que todas essas coisas em desequilíbrio, né? Todos esses componentes em desequilíbrio, eles se tornam perigos para a saúde do consumidor. Outro perigo, além do químico, nós temos os perigos físicos. O que são os perigos físicos? São aqueles perigos que nós conseguimos visualizar a olho nu, que a pessoa, quando ingerir, pode, por exemplo, acabar se engasgando, acabar se ferindo, machucando, né? Sempre há relatos de alguém que, por exemplo, comeu alguma comida que tinha um pedacinho de osso ou que tinha um brinco dentro. Na nossa região, o que é mais comum é a espinha de peixe, né? Que às vezes acaba que a gente vai retirar, compra o peixe sem espinha, mas acha as espinhas em formato de Y, ou então acaba não catando direito. Esse é um exemplo de perigo físico. E nós também temos os perigos biológicos, né? Os perigos biológicos, eles podem ser os fungos, podem ser as bactérias e até mesmo parasitos, né? E esses perigos biológicos, eles são um dos principais alertas para as doenças transmissíveis por alimentos e água, as famosas DTAs. As DTAs, elas podem nos causar infecção alimentar, né? O que seria uma infecção alimentar? Quando você consome o micro-organismo e aí ele começa a crescer dentro do teu organismo, dentro dos teus órgãos vitais, e eles podem te causar diversos problemas. Ou seja, é o crescimento dele dentro dos seus órgãos que vão lhe causar problema. E nós temos a intoxicação alimentar, que ela já é a partir do consumo de alimentos que contêm toxinas, ou seja, é o produto, é aquele reagente químico que o micro-organismo produz que pode nos causar intoxicação alimentar. Há várias bactérias, né, que nos causam a intoxicação alimentar. Nós temos aqui Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Bacillus aureus e também toxinas por fungos, né, que também é bastante comum, principalmente naquele pãozinho bolorado que algumas pessoas acabam só cortando. Essas doenças, elas são as principais causas dos surtos, né? O que seria um surto? O surto ele é caracterizado quando duas ou mais pessoas que consumiram o mesmo alimento, na mesma data e em horários semelhantes, apresentam certos tipos de sintomas, como náusea, vômito, diarreia, dores abdominais, febre e dor de cabeça. Ou seja, se duas ou mais pessoas sentirem esses sintomas que eu acabei de falar, já é dito que houve um surto ali. Um exemplo de um surto que veio recente, semana passada, ele está bem fresquinho, é justamente esse do Tucumã, né? Em que a prefeitura de Manacapuru alerta todos a população da cidade com referente ao Tucumã de uma certa região de lá, onde eles verificaram que haviam inúmeras pessoas em que procuraram o hospital apresentando diarreia, náusea, vômito e dor episgástrica. Desculpa, trava-língua. Intensa febre após a ingestão desse fruto. Então, assim, eles já acharam quem era a causa. Ainda não se tem ao certo o que foi que causou, né? Se foi manipulação, se foi contaminado por algum agente químico. Mas já se sabe que está tendo um surto ali, porque duas pessoas ou mais vieram do mesmo local, comendo o mesmo alimento, em datas semelhantes, né? Horários semelhantes, trazendo os mesmos sintomas. E assim, quais são os organismos que são responsáveis pelas DTAs? Existem inúmeros, né? As bactérias,
os fungos, né, como a gente pode ver nesse pão embolorado, os vírus, que é justamente essa imagenzinha aqui abaixo, amarela, e também eumintos, como é o caso da tênia, né, a famosa solitária, são responsáveis, são organismos que nos causam doenças. E esses organismos, eles são encontrados em diversos locais. A água, se a sua fonte de água não for adequada, você vai encontrar esse organismo. Se a sua matéria-prima não for adequada ou for adequadamente sanitizada, também vai encontrar esses micro-organismos. Insetos e roedores. O armazenamento, né? Dependendo de onde você colocar, se a sua geladeira, por exemplo, não for, ou o seu galpão não tiver uma boa ventilação, não tiver uma boa limpeza, não tiver uma distância ali das paredes, também vai ser encontrado. E também nos manipuladores de alimentos, né? Nós, manipuladores de alimentos, temos esses micro-organismos em praticamente todas as partes do nosso corpo. Cabelo, mão, boca, nariz, pulmão, intestino, ou seja, em todo o nosso corpo, esses micro-organismos estão presentes. Eu trouxe aqui para vocês umas placas de Petri, né? O que seria? É uma simulação de micro-organismos que nós encontraríamos em algumas partes do nosso corpo. Por exemplo, nessa placa de Petri, a gente acaba colocando ali um fio de cabelo, e aí a gente coloca o que é necessário para esse micro-organismo crescer, ou seja, água, uma temperatura adequada e um certo nutriente. A partir desse fio de cabelo, essa parte toda branquinha aqui é a colônia, né, que acabou se formando de micro-organismos a partir de um fio de cabelo. A mesma coisa foi feita com um dedo, né? Coloca ali, faz o cultivo daquilo que se tinha no dedo e a gente acaba encontrando uma certa variedade de micro-organismos. E essas fontes de contaminação, né, ou seja, a forma como esses micro-organismos chegam no nosso alimento, elas podem ser de forma direta ou indireta. O que seria de forma direta? Quando o micro-organismo é transferido por uma fonte, ou seja, a minha saliva, a minha mão, o meu cabelo, ou de forma indireta, né, quando é feita pelos meus utensílios. Eu não lavo meu utensílio direito, eu não lavo a minha tábua direitinho, eu não lavo a minha faca direitinho, acaba que ocorre a contaminação, né? E essa contaminação, ela pode ser uma contaminação cruzada, né? Como é que acontece a contaminação cruzada? Ela passa de um utensílio ou de um alimento para o outro. Por exemplo, a imagem aqui da esquerda fala sobre a contaminação direta, quando o micro-organismo passa de um alimento para o outro. Na imagem, vocês conseguem ver que tem brócolis, tem um pepino, tem tomate, junto com carne, salsicha e cenoura. Ou seja, quando a gente vai na feira, a gente costuma escolher as nossas hortaliças e frutas pegando, né? Tu pega, tu toca, tu dá uma furadinha. E aí as pessoas fazem isso em diversos locais. Às vezes está pegando no telefone, vai lá dar uma pegadinha na fruta, está pegando em dinheiro, pega na hortaliça, e assim vai. E aí você pega essa fruta, essa hortaliça e coloca junto com a carne. Ou seja, aquilo que estava na fruta, na hortaliça, vai passar para a carne. É uma forma de contaminação cruzada direta. E também temos a forma indireta, que é justamente através dos utensílios, né? Pegamos essa hortaliça, a gente não faz a correta higienização dela. Vamos fazer uma salada. Mas anteriormente a isso, eu já cortei o frango ali. Meu frango ele poderia estar contaminado. Só que eu vou cozinhar ele a uma temperatura acima de 60 graus Celsius ou mais, em que vai morrer os micro-organismos. Mas se eu utilizar a mesma tábua e a mesma faca, a salada que a gente geralmente come crua vai ser contaminada pelo frango já cozido. E aí, o que a gente pode fazer para evitar a contaminação dá licença cruzada? rapidinho, por favor, só para informar os participantes que caso vocês queiram tirar alguma dúvida, fazer algum esclarecimento, fiquem à vontade, tá?
ou vocês podem abrir o microfone ou através do chat, vocês podem colocar lá que eu vou acompanhando e conforme a Fernanda deu uma pausinha nas explicações, eu vou passando para ela as perguntas, tá bom? Obrigada. Como a gente pode evitar essa contaminação cruzada, né? Fazendo a correta limpeza e asepsia dos nossos utensílios, mas falando, por exemplo, em cozinha, né? A gente pode fazer essa utilização de tábuas com cores diferentes de acordo com aquilo que a gente vai utilizar, né? Ah, vou utilizar uma tábua verde só para cortar verdura, para cortar legume. Carne é uma outra tábua. Frango é uma outra tábua. É uma forma da gente evitar a contaminação cruzada no momento que a gente vai preparar o alimento. E aí, como a gente acabou comentando, essa contaminação ela pode acontecer em qualquer etapa da cadeia produtiva, né? No momento que eu vou fazer a escolha do local, por exemplo, se a minha água ela é uma água que já contém ali algum tipo de micro-organismo, e é justamente essa água que vai estar ali no meu cultivo. Se eu for manipular o alimento em um local inadequado, ou no momento que eu for transportar esse alimento, ele não estiver sendo transportado em um local limpo, arejado e contendo a temperatura ideal de acordo com o alimento que você está manipulando, e até mesmo no momento que você vai fazer a venda dele. Isso é um ponto muito grande para crianças e com o sistema imunológico enfraquecido, né? Aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos de DTAs, tá bom? Com bactérias, por exemplo, nós temos a brucelose, né? A brucelose ela é encontrada em diversos búfalos, ianques, camelídeos. E aí eu vou fazer um resuminho para vocês de como é que acontece o ciclo de contaminação da brucelose. Né? Uma fêmea em que ela já está contaminada, né? As vias de eliminação dela, da brucelose, é através do feto, do líquido e os restos de placenta eliminados no momento que a fêmea vai parir o bezerrinho, né? O filhote. Esse líquido, ele pode acabar contaminando a água e a pastagem, né? E aí vira uma porta de entrada para que outros animais, incluindo a gente, acabe se contaminando, né? E esses animais a gente acaba utilizando para fazer queijo, iogurte, manteiga, a gente utiliza o leite dele para fazer os seus derivados. Uma das formas de se controlar a brucelose é através do controle de vacinação do seu rebanho, né? Que aí a gente consegue evitar com que essa DTA chegue na gente. Outra fonte de bactéria é a tuberculose. Um esqueminha rápido. Uma pessoa com tuberculose, ela vai manipular o alimento e acaba falando, cantando, conversando, ou espirrando, tossindo em cima desse alimento. Quando a gente fala, existem as pessoas que falam, a gente precisa estar ali com um guarda-chuva, né? De tanto que a pessoa cospe. Mas, naturalmente, a gente, mesmo sem a gente acaba jogando umas gotinhas de saliva em toda vez que a gente fala. E essas gotinhas de saliva, se a gente estiver contaminado, ela vai passar para o alimento. E, a partir daí, pode ser uma via de contaminação. Outro exemplo são os fungos. Os fungos, a gente acontece muito as contaminações dele, o que fica muito mais visível são nas frutas e no pão, por exemplo, né? Onde se provoca esse emboloramento do pão bonitinho. E aí, falando do pão, a gente pode comer a parte limpa do pão que está mofado? Queria que vocês interagissem. A Márcia, a Carla Lins, deixa eu ver quem mais está aqui. Mesulan, Cauã, o que vocês acham? Que a gente pode comer essa parte limpa do pão que está mofado? Coloquem aí no chat. Mesulan está dizendo que joga toda vez. Tem alguém que corta o pão na metade e come o restante? A parte limpa? Eu não vou considerar nem a fatia.
Eu considero, como eu acho que a Mesolan colocou aí, que a embalagem toda está contaminada, né? Não sei se o procedimento correto é descartar tudo, mas eu descartaria tudo, se eu ver que está ali com bolor, né? Não somente aquela fatia. A fatia, então, eu considero um risco total. Mas é isso mesmo. Por Márcia, quê? a Márcia Os colocou que ela também fungos, joga. eles crescem em... Menina, mas eu, antes de começar a estudar, eu só cortava metade, eu só cortava e comia a parte boa. Fiz muito isso. Exatamente, Foi meu exatamente. anjo da guarda que me salvou mesmo, porque a parte mofada que a gente vê é a parte que a gente vê só. Imaginem uma árvore, né? A árvore, essa parte mofada que a gente está vendo do pão, são as folhas. Todos os galhos e todas o caule, digamos assim, ele acaba sendo invisível, que são as hifas. E aí, por mais que aquela parte esteja sem bolor, você não tem como saber se o fungo já esporulou, que é o risco, né? Se o fungo já esporulou, não adianta de nada, realmente tem que descartar tudo. Com vírus, né? A gente tem como, por exemplo, a hepatite, que é uma DTA, né? Uma doença transmitida por alimento, a poliomielite, o rotavírus, né? São doenças que são virais, têm essa forma estrutural e acabam sendo transmitidas por meio dos alimentos e a água. Temos aqui que é uma coisa bastante recorrente, a doença de Chagas. A forma que era a doença de Chagas ela era mais comentada nos livros didáticos era através da picada do barbeiro, né? Tanto que o barbeiro tem esse nome porque as pessoas, quando geralmente vão entrar em mato, a gente cobre tudo e deixa só o rosto exposto. E o mosquitinho, o barbeiro, né, o inseto, ele picava só o rosto, né? Não tem como ele picar outra parte. Botar tudo coberto. Picando o rosto, ele acaba muitas vezes liberando as fezes. E a nossa primeiro instinto, toda vez que a gente recebe uma picadura, é coçar, né? E assim ficou o nome dele, digamos, de barbeiro. Mas, no entanto, a gente tem visto muitos casos, muitos mesmos, da doença de Chagas no açaí, né? Que é justamente com relação, uma doença que está sendo agora transmitida por... Agora não, né? Sempre foi. Mas que está tendo muito mais visibilidade da transmissão dela por alimentos, como o açaí. Está sendo muito associada ao açaí. Outra, né, doença é a ascardise, né? Como é que acontece o ciclo dessa doença? Uma pessoa que ela é contaminada, se não tiver, por exemplo, fizer fezes em um local inadequado, por exemplo, a água, ou não tiver feito uma cova justamente para isso, ela vai contaminar a água ou o solo, né? E se você plantar nesse solo ou utilizar essa água contaminada, os ovos vão para as hortaliças. Então, é por isso que muitas vezes a gente enfatiza sobre a qualidade da água que vocês utilizam no cultivo de vocês. Porque não quer dizer, não é muito nem referente ao que você está fazendo, mas a gente não sabe muitas vezes o que as outras pessoas estão fazendo com a mesma água que você utiliza. Ao utilizar, né, a água nessas hortaliças, os ovos ficam ali dentro, né, contaminam as hortaliças. E muitas vezes a gente acaba consumindo essas hortaliças de forma crua. E aí, através disso, a gente começa esse ciclo da ingestão dessa doença. Outra muitíssimo famosa é justamente a teníase, né, que é a famosa solitária, onde o porco come um alimento que está contaminado, né, pela tênia. Essa tênia, ela vai diretamente para a musculatura do porco. Se a gente não prestar atenção, a gente vai realmente acabar comendo ovo. E aí, assim, eu sou uma pessoa que geralmente gosta de comer a carne com um pouquinho de sangue, né? Não... E isso acaba sendo um risco. Por quê? Porque a carne ela não pega o cozimento ideal a ponto de matar o ovo da tênia.
E aí a gente acaba ingerindo esse ovo da tênia por meio da carne do porco. E aí continua o ciclo, né? De toda a teníase. Para vocês terem uma ideia, nessa imagem do ladinho direito, essa bolinha preta, tem uma representação de uma tênia, né? Vocês forem perceber, ela é toda segmentada a diversos bloquinhos. Cada bloquinho desses pode originar uma nova tênia. Então, assim, pode virar um ciclo sem fim. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês sobre como ocorre a multiplicação dos alimentos. Dos alimentos não, né, gente? Dos micro-organismos. Como já vimos, há vários fatores que interferem na multiplicação dos micro-organismos. Entre eles, a temperatura tem um papel de destaque, pois é o fator que o manipulador de alimentos se torna 60 graus Celsius, conhecida como zona de perigo. Eles preferem temperaturas de verão ou do nosso corpo, em torno de 36 graus e meio. O refrigerador, abaixo de 5 graus centígrados, o organismo reduz sua velocidade de multiplicação, lembrando que, quanto menor a temperatura, mais lentamente ocorre essa multiplicação. Quando colocamos o alimento no congelador, abaixo de 18 graus centígrados negativos, o organismo para de se multiplicar, como se ficasse congelado. Em altas temperaturas, acima de 60 graus centígrados, também há redução da velocidade de multiplicação dos micro-organismos. Mas se quiser eliminar esses micro-organismos, os alimentos precisam atingir 70 graus centígrados. Em condições ideais, de umidade, índice de temperatura, a velocidade de multiplicação dos micro-organismos pode ser impressionante. Vamos usar como exemplo apenas uma célula de bactéria que precisa em torno de 15 minutos para se tornar 2 células. Em mais 15 minutos serão 4 células. Assim vai seguindo. A cada 15 minutos, o número de células aumenta significativamente, deixando o alimento cada vez mais contaminado e perigoso para quem o consumir. Após 6 horas, serão 1 milhão de células. E assim, gente, não é que não tenha que ter 0 micro-organismos no nosso alimento, mas há uma certa quantidade em que ele pode começar, ele vai começar a atingir as pessoas, entendeu? E isso varia muito de organismo para organismo. Entende? Tem pessoas que vão passar mal comendo a mesma coisa que você e você não passa mal, por exemplo. E aí, uma das formas que a gente tem, né, de evitar as DTAs são com as boas práticas. Eu trouxe aqui, vou pincelar para vocês um pouco sobre as boas práticas de fabricação, né? Fernanda, dá licença rapidinho. A Mesulan está perguntando, já que você está introduzindo essa parte das boas práticas, se podem lavar com vinagre as hortaliças ou deve ser com água sanitária? Então, as hortaliças, o ideal é que você lave com água sanitária, né? A cada 1 litro de água, tu coloca 2 colheres de água sanitária e deixa agindo por 15 minutos, que aí você vai sanitizar, né, aquelas hortaliças. Somente? Só, por enquanto só. E aí nós temos aqui as boas práticas de fabricação, que são procedimentos que devem ser adequados, né, devem ser adotados para garantir a qualidade dos alimentos, né, durante toda a manipulação em si. Mas assim, gente, nem todos os micro-organismos eles são ruins, né? No nosso dia a dia, nós temos vários micro-organismos que são benéficos, como, por exemplo, os micro-organismos produtores de queijo, de iogurte, da cerveja, do vinho, do pão. Existem os micro-organismos benéficos e os maléficos, infelizmente.
E aí, o que a BPF fala, né, sobre todo o ambiente de manipulação? É relatado sobre as edificações, onde o ideal é que toda a edificação, o piso, tanto as paredes quanto o teto, sejam feitas de um material lavável, limpo, claro, para que você consiga observar a sujeira, que não tenha rachaduras. Essa figura que está aqui no canto superior direito, a gente consegue observar uma rachadura. Nessa rachadura podem abrigar aí vetores de doenças, né? Pode abrigar formigas que são extremamente sujas, elas não são boas para a vista, gente. Formiga anda em todo lugar, barata, né? E diversos outros insetos. Paredes descascando para que evitar aquele pozinho da parede, parede fungada. O ideal para o seu ambiente é que você evite que a sua mão toque qualquer local, né? Em ambientes maiores, assim, que trabalham justamente com beneficiamento de produtos agrícolas, a gente geralmente encontra portas onde a pessoa não pega na maçaneta. Mas, assim, água corrente é essencial para qualquer ambiente que você tenha. Janelas teladas também são essenciais, porque elas evitam que entrem animais, que entrem insetos através da janela. E também ralos que a gente chama de sifonado. O que seria? É um ralo onde tem esse círculozinho destacando, a gente consegue abrir e fechar ele. Por quê? Porque aí, por exemplo, a gente tem todo o nosso ciclo de produção durante o dia, quando vai higienizar o ambiente, a gente fecha o ralo, que aí não vai entrar nenhum tipo de barata ou de formiga para contaminar o teu ambiente. A área externa, né? Ela tem que estar sem objetos em desuso, sem animais, sem o gatinho, sem o cachorro, porque eles são vetores, né, de micro-organismos. As instalações, elas têm que estar com lâmpadas que protejam, né, contra explosão e quedas acidentais, para que um caco de vidro da lâmpada não caia no seu alimento, por exemplo. As instalações elétricas, elas têm que estar de forma adequada, né? Porque geralmente ambientes de manipulação são ambientes onde a gente trabalha com água, então protege você, inclusive. E um ambiente arejado, né? Se for um ambiente que tenha ar-condicionado, eles devem estar sempre com as limpezas em dias, com os filtros sempre trocados e devem estar sempre conservados. Já na parte sanitária, todos os ambientes eles têm que possuir água corrente, sabão, né? Sabão antisséptico ou sabonete mais um produto antisséptico, como por exemplo o álcool, é um produto antisséptico, e papel toalha. Por que não guardanapo? O guardanapo ele acaba acumulando micro-organismos. Já o papel toalha você vai secar e descartar. As lixeiras, né? O ideal é que as lixeiras elas tenham um pedal. Para quê? Você não vai ter contato, não vai pegar na lixeira para descartar o seu papel toalha. Aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo já realmente de uma fábrica que trabalha com isso, né? Onde vocês podem observar que tem o sabonetezinho líquido, o localzinho para colocar o sabonete líquido. Tem também essa torneira. A setinha, ela está apontando para o pé dela, por quê? Porque a colaboradora pisa nesse pedal e aí automaticamente vai liberando a água. Isso faz com que a pessoa, a mão dela não tenha tanto contato com outros agentes antes de chegar na manipulação especificamente. E aí, nesses ambientes também se tem uma preocupação com a limpeza, né, dos sapatos, onde a gente encontra o pé dilúvio, né? Esse ambiente da esquerda, o pé dilúvio, a pessoa só coloca ali, e aí essas cerdas, esses círculos que vocês veem entre os pés dela, são cerdas que vão limpando ali, mas há também como você simplesmente pegar uma escovinha, deixar ali perto do seu ambiente de manipulação e fazer a lavagem da sua bota.
As instalações, né, desse ambiente de manipulação, o ideal é que sejam mesas que não vão transferir substâncias tóxicas, não vão transferir sabor, não vão transferir, por exemplo, fragmentos de madeira, ou seja, tudo aquilo em que saiu realmente somente um alimento, né? E que seja resistente à corrosão e o desgaste natural. E aí, o manual, né, de boas práticas de fabricação, ele nos fala sobre os procedimentos de higienização, né, onde a gente encontra 4 etapas: a pré-lavagem, a lavagem, o enxágue e a sanitização. E assim, existem também produtos que não são recomendados, né? No momento que você for fazer a sanitização do seu ambiente, dos seus utensílios, não se recomenda que você faça a secagem deles, que se recomenda que os seus utensílios, o seu ambiente, sequem naturalmente. E assim também acontece com as hortaliças, né? O momento que você estiver manipulando as suas hortaliças, elas têm que ser secadas, elas têm que secar naturalmente, sem nenhum outro agente. Também é proibida a utilização de palhas de aço, né? A palha de aço, ela solta de vez em quando uma palhazinha, ela oxida muito mais rápido, bem como essas escovas, né, de madeira. A madeira em si, gente, ela é um material muito poroso, né? Então, assim, ali dentro vai ter a temperatura ideal, ela vai conseguir guardar bastante água e possivelmente alguns nutrientes do alimento. E aí acaba que a madeira vira um vetor, né, para a contaminação dos alimentos. A pré-lavagem, ela já tem a função de diminuir os resíduos. O que seria? Você passa um pano, passar uma água inicialmente para sair o que a gente chama de mais grosso. A lavagem já vai consistir realmente na remoção da gordura, né, onde você vai pegar o detergente e vai passar ali naquele seu ambiente ou no seu utensílio. O enxágue é realmente onde a gente vai tirar, né, todo o detergente aplicado. Em locais onde se tem bastante gordura, a gente aconselha que seja feito com água quente, né, para poder derreter a gordura e sair um pouco mais fácil. E a sanitização, né, que deve ser feita com uma solução clorada. A solução clorada que a gente tem mais acesso é justamente a água sanitária, onde a gente utiliza 2 colheres rasas de água sanitária para 1 litro de água e coloca para agir por 15 minutos. E a gente consegue uma sanitização adequada. Isso deve ser feito mergulhando os seus utensílios, como, por exemplo, as tábuas, as facas, as caixas de transporte. E aí a gente já entra falando sobre os manipuladores, né? Os manipuladores são um dos principais vetores de micro-organismos. E aí a conduta dos manipuladores conta muito, né? Um manipulador ele tem sempre que estar de banho tomado, de cabelo lavado, dente escovado, bobagem, mas há casos e casos, né, em que as pessoas elas têm que passar por uma certa inspeção. O uniforme ele é exclusivo do ambiente de manipulação, né? Ele tem que ser trocado diariamente, ser exclusivamente para isso. E a utilização de touca é importantíssima para a gente não encontrar cabelo na comida. Qualquer desodorante que se for utilizar, a gente tem que utilizar um desodorante sem cheiro para não haver transferência de cheiro da comida. A utilização de máscara, né? Justamente por conta da nossa fala, não ter gotículas de saliva ali na manipulação do alimento. E aqui eu trouxe dois exemplos de máscara, né? Acho que uma delas é bastante comum para a gente agora. Mas também é essa máscara que ela é transparente. A moça da direita, se vocês forem ver, tem uma partezinha branca bem abaixo do queixo dela. Ela está com uma máscara de acrílico. E assim, a máscara, ela tem que ser utilizada por todos os manipuladores de alimento, né? Incluindo, por exemplo, o garçom. O garçom, ele é um manipulador de alimento. Ele está ali levando o alimento para nossa mesa e muitas vezes nunca, na verdade, eles estão usando máscaras.
O cuidado com barba para os homens, elas têm que sempre estar bem feitas, né? Mulheres, não utilizar maquiagem, perfume, fumar perto dos alimentos ou enquanto estiver sendo manipulado, cutucar o dente, mascar chiclete. E outra coisa, os adornos. O que seriam os adornos? O nosso brinco, o nosso anel, a pulseira, colar. São coisas que podem cair dentro da nossa comida, né? Eu imagino que todo mundo já tenha conhecido alguém ou tenha acontecido consigo de encontrar, por exemplo, unha postiça em alimento, bandete no alimento. Houve uma visita, uma vez que eu acabei fazendo, assim, na época que eu ainda estava na faculdade, onde o dono do estabelecimento, a dona do estabelecimento foi nos cumprimentar, né? E no momento em que ela estava saindo, ela foi tirar a touca. Quando ela tira a touca, engata a touca no brinco dela. Ela puxa, o brinco voa. E aí o brinco voou justamente para dentro de uma das refeições que estava sendo feita ali dentro. Ou seja, além de estar sujo, se ela não encontrasse, né, o brinco ali, poderia ser que alguma criança comesse aquilo e fosse causar prejuízo. Então, assim, os adornos, eles são bastante perigosos. A gente tem que estar bastante alerta com isso. O brinco está na orelha. Como é que ele vai influenciar na comida que eu estou pegando? Acabei de dar um exemplo. As unhas, elas não devem estar pintadas, tem que estar sempre cortadinha e limpinha, né? E, assim, evitar limpar a sua mão na calça que você está utilizando, na sua roupa, na verdade. A utilização de luvas, ela é crucial para preservar o alimento em si, né? No momento da manipulação. Há essas luvas que são para manipulação de alimentos e também há a luva de aço, né, que protege você também. A utilização de telefone celular no momento que a gente está manipulando o alimento, eu acho que é uma das coisas que a gente mais faz, né? E mais vê. Gente que está vendendo comida, que está fazendo comida mexendo no telefone. O telefone vai para o banheiro, o telefone fica junto com o dinheiro, o telefone vai para o chão, aí o telefone vai para a tua mão e tu pega na comida. O telefone, ele é uma das coisas mais sujas que nós temos. Outro hábito que a gente vê muito nos ambientes aqui é quem está mexendo com a comida está manipulando o dinheiro, né? Dinheiro passa na mão de todo mundo, mas ainda assim, a tiazinha que vai servir o teu suco ou o teu pastel, ela te dá o pastel e pega o teu dinheiro. Outro hábito que nós temos, né, é provar a comida, né, enquanto a gente está ali manipulando. Não é errado você provar a comida, mas você provar a comida, colocar a colher na boca e depois colocar a colher de volta na panela pode ser muito perigoso, né, justamente com relação a essas doenças transmissíveis por alimentos. E há também, quando que a gente tem que afastar os manipuladores de alimento? Quando a gente verificar que eles realmente têm alguma doença, né? Estão gripados. Acho que essa imagenzinha aqui do canto superior esquerdo, ela mostra bem legal isso, né? Que a pessoa está espirrando e aí tem um micro-organismo feliz da vida saindo da boca dele, indo sabe Deus para onde, né? A pessoa, ela está com desarranjo intestinal, ela está com o dedo cortado, então ela tem que ser afastada do ambiente de manipulação. E lavar as mãos é extremamente importante. Você parou de manipular os alimentos, você deve lavar as mãos. Isso é crucial, tá? Se não tiver, né, se tiver ninguém envergonhado, eu gostaria de verificar como é que a pessoa lava a mão. Tem alguém que se habilita? A Márcia Praia, Mesulan, Mila Tavares, Cauã, Carla, Rosa, Rejane, daquelas que quer perder todos os participantes, né? A gente vai sortear, aí sai todo mundo, né? Brincadeira, gente. Rejane, você está aqui, como é que você lava a mão, Rejane? Esfregando. Esfregando, mas nós queremos ver, Mesulan.
Muito bom, muito bom. Não posso mostrar. Me recuso. Geralmente, quando eu faço essa pergunta, A né, Regiane levantou a mão, eu acho. levantou, Regiane? Ela levantou mesmo, mas ela já comentou que ela não quer mostrar. Ah, tá bom. Geralmente, como é que eu vejo? Como é que eu pergunto? Nas aulas, né? Eu pergunto como é que vocês lavam a mão? Esfregando, bem assim, ó. Pronto, já foi. A pessoa faz isso e isso. Às vezes, quando faz, né? Quando não é só molha a mão. E assim, gente, há estudos, né, que mostram que a maior parte da mão ela é esquecida. Se vocês forem observar o dedão, essa imagem aqui da direita, ela está mostrando as partes frequentemente esquecidas no momento da lavagem da mão, né? O dedão, a pontinha dos dedos, entre os dedos, a palma da mão, o dorso, né? Ou seja, o que realmente é frequentemente lavado é o dedinho e essa partezinha de dentro e um pouco do dorso da mão, né? No mais, as pessoas costumam lavar a mão de qualquer jeito. Eu acho que na E verdade aí eu era vou muito, mostrar aqui. eu acho que na verdade era muito um hábito nosso, né? Que o Covid veio e fez todo mundo refletir. A Márcia colocou aqui, eu tinha o hábito de só colocar o sabão na mão e esfregar, mas agora, depois que começou a pandemia, eu lavo conforme as instruções. E eu vi uma reportagem onde eles aplicaram um produto na mão de várias pessoas, e esse produto ele era tipo fluorescente, com a luz negra ele aparecia. Então, eles mandaram as pessoas lavarem as mãos e depois eles mostravam com a luz negra onde estava limpo e onde não tinha sido limpo. Muito interessante. A maioria das pessoas, mais de 90%, não conseguiram lavar a mão na sua totalidade. A gente esquece de basicamente tudo, né? Acha que lavar as mãos é simplesmente colocar água e um pouco de sabão e foi, né? Mas, assim, o ideal é que no momento que você for lavar as mãos, você coloque, né, o sabão na palma da mão, esfregue as mãos assim, desse jeito, lava o dedão diversas vezes, 5 vezes, parece muito, mas lava o dedão, lava os dedos, todos os dedos, fazer isso. A ponta dos dedos, friccionar na ponta da palma da outra mão, fazer isso as 2 vezes, lavar o dorso da mão e também lavar o antebraço, né? O ideal, principalmente para quem vai manipular os alimentos. Eu vou passar aqui um videozinho para vocês, mostrando, né, como que seria o ideal da lavagem das mãos. Técnica de higiene das mãos. Ó, ela tira a aliança, umedece o antebraço e a mão, Lavar com sabonete. esfrega tudo, ó, todos os dedos, Pode ó. ser utilizado sabonete líquido antes. Ela vai dedo a dedo esfregando. Depois, massageie as mãos e antebraços por pelo menos A pontinha dos dedos entre os dedos. Aí ela vai para o antebraço e vai para o dorso. O vídeo está acelerado, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas não fazem nem metade do que ela está mostrando aqui, né? Você deve deixar barbinhas as mãos e os antebraços. Aplicar a mão com papel toalha descartável não reciclado ou secar naturalmente. Não utilize o seu uniforme como toalha. Não utilizar vestimento como toalha e utilizando também o álcool em gel posteriormente, né? É a forma ideal de lavagem das mãos. E aí a gente já vai falar um pouquinho sobre o armazenamento, né, da matéria-prima. O ideal, falando de matéria-prima, o ideal é que ela seja armazenada em pallet, né? Se você for observar, ela tá ali nessa imagem, ela tá um pouquinho longe do chão. Mas para quem trabalha com a comida, né, em si, geralmente a matéria-prima fica lá dentro, fica num armário, né? Então, assim, separar o que é matéria-prima, do que é produto de limpeza, do que é utensílio, e deixar numa distância entre um e outro para que se tenha uma boa circulação, que se tenha uma boa ventilação, uma boa limpeza do local, né?
E aí, assim, se a tua matéria-prima ela não é totalmente utilizada no momento da manipulação, o ideal é que você identificar quando que ela foi aberta ou o tempo de validade que ela tem, o prazo após a abertura, o quanto ela ficou fracionada, para poder a gente ter um controle daquilo, né? Aqui eu estou mostrando um exemplo para vocês de como seria uma etiqueta bonitinha. Obviamente que isso vai muito da tua realidade, não precisa ter uma etiqueta desse jeito para te tentar rotular, né? Tu coloca o que é o produto, a quantidade, quando ele foi embalado e qual é a validade, né? Para ele ficar realmente ali protegido de contaminantes. Quanto ao transporte, ele tem que ser higienizado sempre. O que seria? Pré-lavagem, lavagem, enxágue e a sanitização, né? Não existe só água sanitária de produtos clorados, existem outros produtos clorados que são vendidos principalmente para empresas, que a gente pode fazer a sanitização dos nossos veículos, né? E esse veículo ele tem que estar de acordo com aquilo que tu está manipulando, né? Se você está com uma coisa que não pode ser quebrada da cadeia do frio, ele tem que ser um veículo refrigerado, né? Agora, se for algum tipo de produto que não necessariamente precisa estar ali no ambiente refrigerado, tem que ficar atento para que aquele ambiente esteja sempre limpo e tenha uma boa ventilação. Fernanda, qual a tua opinião, assim, do ponto de vista técnico, sobre esses caminhões que vendem peixe pela cidade? Não sei se... Então, a gente aqui, em particular, tem um hábito bem peculiar com o que é peixe. Se a gente for observar nos estabelecimentos mesmo, né, que vendem peixe, vamos dar nome aos bois, um DB. Vamos dar um exemplo. Se a gente for no supermercado desses, a gente encontra a carne dentro de um ambiente fechadinho, né, onde ela está ali pendurada, bonitinha, e a gente não toca na carne. A gente fala, quero essa. E o açougueiro vai lá e pega a carne. Já o peixe, a gente é um hábito bastante cultural. O peixe ele já fica num ambiente exposto ali para a gente pegar, né? Isso daí falando de um ambiente bonitinho. Já os caminhões, né, é realmente aquilo que a gente vê em feira, que é um quesito sanitário que é basicamente inexistente. Ali ele fica exposto muitas vezes sem o gelo, né? A gente visivelmente vê as escamas dos bichos ainda na lateral, e a maioria das vezes eles estão abertos, ou seja, passa carro, passa ônibus, e que for passar, vai levantar a poeira e vai entrar em contato ali com aquele pescado. Então, assim, realmente tem uma questão sanitária, cultural, bastante grande, assim, em cima do peixe, né? Que o pescado, mesmo dentro de um supermercado, ele já fica acondicionado diferente de outra carne, de outra proteína. E aí, gente, falando de ferramentas de gestão, né? Já para encerrar com chave de ouro. Existem algumas ferramentas de gestão que a gente pode utilizar, principalmente dentro de estabelecimentos, que uma delas é o POP, que são os procedimentos operacionais padronizados, tem as boas práticas de fabricação, que a gente acabou de dar uma pequena pincelada, e o APPCC, né? Que é a análise de perigos e pontos críticos. O que são essas ferramentas de gestão? Eu vou verificar, por exemplo, olha, eu estou manipulando aqui meu peixe. O meu peixe, para ele chegar aqui para mim e ele não ter, e ele ter uma boa vida útil de prateleira, ele tem que chegar a uma certa temperatura. Se o peixe não chegar nessa certa temperatura, o ideal é que eu coloque logo um gelo nele, ou que eu nem aceite esse peixe, que é para justamente não correr o perigo de contaminar ninguém lá na frente. Então, assim, essas ferramentas, elas funcionam desse jeito, onde você vai parar para pensar naquele produto que você está manipulando, vai parar para pensar, olha, nessa parte da manipulação, quais são os perigos e pontos críticos? O que eu posso fazer para remediar esse perigo? E assim por diante.
Gente, eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês, a participação também, né? Que vocês acabaram interagindo comigo, apesar de não querer me mostrar como estão lavando a mão. Mas eu agradeço também ao Senar pelo convite e eu estou aberta aqui para qualquer questionamento que vocês tiverem, viu? Oi, gente, boa noite a todos que a gente não, que foram entrando ao longo do webinar, né? Obrigada pela participação de todos. E agora, se vocês tiverem alguma dúvida, é o momento de interagir, tá? Fiquem à vontade, não tenham vergonha. Se não quiserem abrir o vídeo, não abram. Quiserem colocar no chat algum questionamento, fiquem à vontade. Vocês viram que a Fernanda domina o assunto que ela está abordando aqui com a gente. Não briguem para querer falar todos ao mesmo tempo. Olha, vocês estão perdendo a oportunidade, hein? Fernanda, uma coisa que eu queria pontuar enquanto eles criam coragem é, por exemplo, voltando para essa questão do peixe, né, que é uma questão cultural nossa muito forte. Eu tenho uma criança pequena, comecei a procura em busca de creches e uma coisa que eu me surpreendi, creche nenhuma serve peixe, nem o filé de peixe. Aí eu, curiosamente, sou uma pessoa que amo peixe, perguntei, mas por que em todos os locais que eu fiz, por que vocês não utilizam o filé, pelo menos o filé de peixe para servir? Porque eles não têm segurança de que aquele filé está totalmente ausente de espinhas, que é aqui a questão do risco físico que você pontuou. E aí, como eu passei a comprar filé de peixe para fornecer para minha bebê, realmente, todas as vezes eu preciso catar com cuidado, porque com certeza eu irei encontrar espinha. Então, você vê assim que por uma questão de manejo adequado, dos cuidados que realmente são necessários, uma coisa que é cultural nossa, que é o consumo de peixe, chega até a impactar no mercado, porque muitas escolas que são de crianças pequenas deixam de estar comprando e consumindo por essa questão. Sim, e assim, a gente tem o peixe como uma coisa, tudo nele é artesanal aqui, né, basicamente. Existem as descamadoras, existem as máquinas para retirar espinhas também, né? E aí também vai muito da manipulação em si, do cuidado que o manipulador vai ter referente àquilo. Mas uma outra alternativa que a gente poderia dar para as escolas é o picadinho de peixe, né? O peixe, além de ser descarnado, né, tirar o filé bonitinho, ele ainda vai passar por uma trituração. Então, assim, é uma alternativa também, não é que vai ficar 100% livre. Sempre foge uma espinha ou outra, infelizmente. Mas é uma alternativa. E aí, assim, o problema do peixe realmente são as espinhas em Y, né? Que todas as nossas espécies têm, as espécies migradoras principalmente. E aí, assim, houveram boatos há um tempo atrás de que haveria manipulação genética para que essas espinhas parassem, né, de surgir, já que peixe de cativeiro não precisa fazer migração. Mas, enfim, a gente vai ver isso daí realmente com o avanço da nossa tecnologia, né? A gente sabe que o agronegócio, no nosso país, ele tem bastante tecnologia implementada e a gente está sempre buscando inovar. Não briguem, gente, não briguem. Uma pessoa de cada vez para perguntar. Regiane, não tem nenhuma pergunta, nem a Carla Lins. Então, é isso, Rafael?
Oi, Fernanda, desculpa. Estava Não, tá- travado aqui o vídeo. A Mesulã está perguntando como lidar com as espinhas banana. Não sei se é uma brincadeira, se é uma pergunta. Mesulã, fica à vontade. Pois é, mesmo, acho que eu vou ficar te devendo, porque eu realmente não sei do que tu tá falando, de como seriam as espinhas bananas, as espinhas da costela, seria isso? Fala aí. Tirar da garganta. Aí eu acho que é Ah, procedimento hospitalar, né? é. Não, não tirar as espinhas com banana, porque a espinha vai continuar rasgando a tua garganta todinha. Acho que agora Exatamente. eles têm até uma maquininha para tirar a espinha da garganta aqui. Bom, gente, eu acho que é isso, né, Fernanda? Gostaria muito de agradecer a sua contribuição. Acho que assim como os nossos participantes colocaram aqui no chat, foi muito bom a sua abordagem, muito didática, fácil de compreender, e é sempre uma grande oportunidade de nós estarmos aprendendo, né? Você domina o assunto que você abordou aqui com a gente. Agradecer a sua disponibilidade, agradecer a disponibilidade de todos que estão aqui presentes. A gente sabe que o horário da noite é um horário que normalmente a gente descansa, ou está com a família, ou está fazendo alguma coisa pessoal, e vocês estão todos aqui participando. Como eu comentei anteriormente, nós vamos estar disponibilizando a gravação no nosso YouTube, então fiquem à vontade para assistir novamente, fiquem à vontade para divulgar. Se vocês tiverem dúvidas, podem estar encaminhando para o nosso e-mail do Senar, que vocês fizeram a inscrição e tem lá o e-mail salvo, podem estar encaminhando, que a gente encaminha para a Fernanda. O certificado, ele vai ser enviado automaticamente pelo site, tá bom? Assim que a gente concluir as atividades, e aí todos vocês vão receber no e-mail. Caso tenham algum problema, entre em contato com a gente. A Mila também tá agradecendo, né? Dando boa noite a todos e agradecendo. E agradecer a você, Fernanda, pelos ensinamentos. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Agradecer mais uma vez ao Senar, agradecer a você, Rafael, pela oportunidade. E aí estamos aqui, gente. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, viu? Obrigada. E vamos aprender a higienizar as mãos, as tábuas de casa, pelo menos essas 2 lições a gente tem que tirar. É verdade. Com É. certeza. Não provar mais a comida, nem o suco. É isso, gente. Boa noite, obrigado, bom descanso a todos, tá bom? Tchau, Boa tchau. noite.